A Bento TV está na Câmara de Vereadores para conversar com Moacir Camerini e também com o presidente vereador Rafael Pascoaloto sobre o resultado da CPI dos médicos. Acompanhe as entrevistas. Nesse mês de março, o senhor e mais 6 vereadores, ingressaram com um pedido da CPI dos médicos, A gente gostaria de saber qual foi o motivo. Na realidade, esse processo ele se iniciou ainda no ano passado, quando a gente recebi, para ser encaminhado à Frente Parlamentar em Defesa da Saúde de Bento Gonçalves, algumas denúncias, recebi de uma médica, denúncias que estariam ocorrendo irregularidades, principalmente na contratação, na gestão, da saúde, envolvendo os médicos do município e uma empresa prestadora de serviço. Ocorre que nas gravações, ouvindo as gravações, ficou muito claro que ali se fala em, por exemplo, benefícios de horários privilegiados, indicações por parte do secretário de saúde e do prefeito municipal de médicos para trabalhar nessa empresa, com a concordância da própria empresa que a prefeitura estaria indicando pessoas para trabalharem ali. Fora as gravações também demonstram frases gravíssimas, por exemplo, posso aqui citar uma frase que não me sai da memória, é que entre os médicos dizendo vai morrer gente, vai. E por que falam isso? Qual o motivo disso? Essa é a questão principal, eu diria, da preocupação dos vereadores que assinaram essa CPI, e aí nós ingressamos realmente com um requerimento de uma CPI com 7 assinaturas, no andamento dessa abertura da CPI, quando estava findando o prazo, nós fomos surpreendidos aqui pelo presidente da casa, o presidente Rafael Pascoaloto, que trouxe o secretário de saúde numa sessão. No meu entendimento, isso foi um trabalho de obstrução da CPI, porque ele era uma das peças investigadas, das personagens ali investigadas, que seriam e devem ser investigados pela CPI, e não pela Câmara, num modo geral. Então tem uma CPI em andamento, traz o secretário aqui, o que ocasionou, a gente viu que depois mais uma, já tinha um vereador solicitado a retirada da assinatura, mais um vereador solicitou a retirada da assinatura, alegando diversos motivos. Mas o X da questão é que nós entendemos que o prazo era na segunda-feira, encerrava para abertura, não foi aberta a CPI, foi tido essas intercorrências, eu posso dizer nisso. E também o que chama atenção é que a gente ingressou com mandado de segurança e o judiciário também, num primeiro momento, aí tem que se deixar claro que ainda estamos fazendo recursos dessa decisão de primeira instância, a instância aqui de Bento Gonçalves, nós estamos recorrendo ao tribunal dizendo que realmente a decisão foi equivocada, que nós entendemos que sim, que não cabe a retirada de assinaturas, porque preencheu os requisitos, e também que nós queremos a CPI. Nós queremos investigar essa questão dos médicos, e isso é importante, a comunidade quer saber o que acontece na saúde. Ok. Antes da instalação da CPI, o secretário municipal da Saúde esteve voluntariamente no plenário da Câmara para dar explicações sobre os fatos que motivaram o pedido. O senhor acha que a presença dele na Câmara e as explicações foram satisfatórias? Olha, primeiro que ele não respondeu aos meus questionamentos, não respondeu nenhum. De outros vereadores também vagamente. E fora que muitos vereadores deram os parabéns para o secretário estar aqui. Ora, ele tinha que estar aqui como investigado, botar a cadeirinha aqui na frente e os vereadores poder interrogá-lo, questionar, botar a gravação, ouve. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O que o senhor tem a dizer sobre aquilo? Então tem que fazer esse inquérito, na realidade, para se ter as informações. A vinda dele não foi voluntária, a vinda dele foi aqui dita, está gravado isso na sessão, que foi trazido pelo presidente da casa, com a concordância, ou enfim, e sem avisar ninguém. O que é pior, O que é pior trazer um secretário de saúde para falar de uma CPI sem avisar nenhum vereador. Chegou aqui inesperadamente, no meio da sessão, chama o secretário para falar, não estava na ordem do dia, não estava previsto isso para os vereadores se prepararem, quem quisesse perguntar. Então foi, eu diria, um ato descabido para a Câmara, para o Legislativo, nesse sentido. A gente sabe que a base do governo é muito grande, eles têm um grande número de vereadores que apoiam o governo municipal, que defende o secretário de saúde, o próprio secretário tem vereadores do seu partido aqui, e a gente sabe que é natural. E o que chama atenção até disso é que um próprio vereador da bancada do partido do secretário também assinou a CPI.
Então, queremos dizer que há sim indícios de irregularidades que têm que ser investigadas, né? 2 vereadores, Marcos Barbosa e Elvio de Lima, retiraram as suas assinaturas no requerimento da CPI após as explicações do secretário da Saúde, o que levou ao arquivamento da proposta pelo presidente da Câmara. O senhor saberia dizer quais os motivos que levaram os dois a tal atitude? Olha, os motivos que levam um vereador a assinar uma CPI e depois retirar a assinatura, não cabe a mim justificar. Acredito que tem que ser eles para fazer nessa justificativa, até porque a gente não sabe os reais motivos que levaram eles a fazer isso, né? Mas, como se diz, eu sei do meu mandato de vereador, eu estou preocupado com essa situação, e como outros vereadores, né, de 7, 2 apenas, então temos 5 vereadores que ainda querem a CPI, né? Então faltou um vereador, na realidade, para o presidente abrir essa CPI, né? O que, da minha humilde opinião, não cabe a retirada da assinatura, porque o requisito para a CPI é as assinaturas, e elas tinham, né? Então assina, depois retira, isso não existe, né? A gente tem jurisprudência já muito clara disso na própria CPI da Petrobras, que deputados tentaram retirar a assinatura e o judiciário disse não é possível. Então nós não estamos trabalhando com uma situação nova, temos jurisprudência, já temos decisões que dizem isso, que não cabe a retirada de assinatura numa CPI, que o requisito é a assinatura para abrir. E não tem lógica depois ela deixar de existir, depois que está para abrir, não, retira. Não existe, né? Então, no meu entendimento, isso é totalmente equivocado, essas retiradas. Não sei quais os motivos disso. Ok, então se o senhor quiser deixar mais algum recado para a população de Bento Gonçalves sobre esse tema. Eu quero agradecer inicialmente vocês da Bento TV e todos os meios de comunicação que eu tenho dado entrevista, eu tenho dito. O vereador Camerini não tem o objetivo de se promover ou de fazer qualquer outra coisa, a não ser mostrar para a população o que acontece e o que tem acontecido em Bento Gonçalves, principalmente na saúde. São dezenas ou centenas de reclamações, mau atendimento. Esse fim de semana mesmo eu recebi muitas reclamações de mau atendimento na UPA, falhas médicas vêm ocorrendo. Isso tem que ser investigado. Não é porque é o prefeito Pazinho, isso seria feito com qualquer prefeito, com qualquer governo. O que nós temos que fazer é legislar. O vereador está aqui para trabalhar, eu sou pago para isso e vou continuar, né? Então, acredito que tem outros vereadores que querem a mesma coisa e nós vamos continuar levantando essa bandeira que é defender o nosso povo, defender a saúde principalmente, que quem teve problema de saúde sabe o que é passar por problemas de saúde e precisar de um atendimento e muitas vezes não ter, ou precisar ser atendido urgente, não ter, ver seus familiares, ver seus amigos, muitas vezes morrendo por falta de atendimento. Senhor presidente, neste mês de março, 7 vereadores entraram, com um pedido da CPI dos médicos, sendo que antes da sua instauração, o secretário da Saúde esteve na Câmara prestando esclarecimento sobre o mesmo assunto. De quem foi a iniciativa da presença do secretário? Olá, Karine. No momento que te cumprimento a todos os telespectadores da Bento TV, bem como aqueles que acompanham a fanpage. Um grupo de vereadores apontou, conforme um áudio, supostas irregularidades no setor de saúde municipal, mais especificamente na UPA. Nós temos que, eu como presidente, dar o direito ao contraditório. Tirando a parte formal desse poder, digamos que nós temos um suposto áudio, um suposto vídeo ou uma suposta foto contra uma pessoa. Se nós pegarmos, e dentro dos limites do bom senso, se isso acontecer, por exemplo, até mesmo com nós, qual é a primeira atitude que você tem? A primeira atitude que você tem é saber se essas possíveis irregularidades, Karine, elas, em primeiro lugar, são verídicas, se o áudio não é manipulado, enfim, ir na essência, no âmago e procurar entender o que realmente aconteceu, enfim, ter as preliminares, ter aquelas informações básicas. Foi isso que foi procurado fazer. Eu convoquei o secretário municipal de saúde, até mesmo para dar direito ao contraditório, para que ele viesse explicar. E isso realmente gerou um desconforto em parte dos vereadores. O que eu mencionei, inclusive, em algumas outras entrevistas que eu fiz, que eu entendo que o desconforto ele deveria ter surgido se eu não tivesse chamado, ou se eu tivesse chamado de uma forma obscura, privada, mas não pelo contrário.
nós chamamos aqui o secretário, expomos ele, fizemos com que a sua fala fosse explícita e jogamos ele na cova dos leões aqui no plenário. Então, eu até entendia que tal atitude seria louvável, porque eu poderia simplesmente ouvir o secretário e extinguir, e não abrir, e não dar prosseguimento no requerimento. Mas não, eu chamo ele, não tomo uma atitude autoritária de simplesmente eu ouvi-lo e me saciar, não, ouço ele, falo, olha, você tem que prestar esclarecimentos na sessão, e aí, essa então é a parte, vamos dizer assim, informal. Olha, eu vou te convocar, você vai lá, eu quero esclarecimentos, eu tenho dúvidas também, quero saber se esse áudio ele é verídico, se isso realmente é um fato, se isso realmente aconteceu. E aí vem a parte legal, o nosso regimento interno. Quem quiser acompanhar, artigo 78, artigo 162, artigo 163, me dá a prerrogativa como presidente de espontaneamente chamar o prefeito municipal, secretário, diretor de autarquia, enfim, nós não fizemos uma coisa somente informal, né? Nós fizemos uma coisa totalmente legal, então eu o convoquei para vir na sessão, para prestar esclarecimentos aqui, para ver se realmente aquele fato que havia sido levantado, ele tinha fundamento, ele era um fato determinado e tinha relevância. O senhor acha que a presença do secretário e suas explicações foram satisfatórias? Indubitavelmente, porque no momento em que o secretário, Karine, ele vem, ele no dia ali da sessão, ele foi literalmente bombardeado por perguntas. Eu poderia, numa atitude autocrática até mesmo, ditatorial, não ter aberto aos vereadores. Se houvesse algum conchavo, se houvesse, enfim, alguma manipulação da vinda dele aqui, eu simplesmente eu traria, ele faria a sua fala e acabava. Não, eu abri, concedi tempo aos vereadores para perguntar. Eu mesmo fiz perguntas, porque eu também tinha dúvidas sobre o que foi levantado ali pelos vereadores. E aí ele explanou, inclusive ele mencionou que aquele áudio havia sido gravado em outubro do ano passado, que já havia sido tomadas as devidas providências, falou sobre a empresa terceirizada. Enfim, foi algo tão eficaz e eficiente que houve a desistência de vereadores que haviam assinado aquela CPI, acabaram então por não assinar, Karine. Então, eu tenho certeza que foram satisfatórias, inclusive em conversas informais de alguns que assinaram, pareceu-me que eles teriam até retirado um julgamento que eu faço. Mas, inclusive, vereadores que assinaram, perguntaram, fizeram questionamentos no momento a ele respondeu e aqueles vereadores ficaram saciados com tais respostas. Já que o senhor citou, né, a retirada das assinaturas de 2 vereadores do requerimento da CPI, o senhor, após isso, determinou o arquivamento da mesma. Por quê? A sua pergunta ela foi muito interessante, Karine, quando no momento que você fala que não foi dado prosseguimento no requerimento da CPI. É muito importante, e eu agradeço essa oportunidade por poder manifestar esse ponto de vista. É muito importante eu salientar que não foi barrada a CPI em si. Não foi dado prosseguimento no requerimento da CPI. E por que nós fizemos isso? Porque procuro conduzir esta casa, esta presidência pautada no que regra a casa, que é o regimento interno, que está diretamente ligado, está em consonância com a nossa Constituição Federal, que no seu artigo 58 vai regrar sobre o CPI. O nosso regimento interno, no artigo 67, vai falar que será aberta uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, conforme o requerimento de 1/3 dos vereadores, o que em Bento Gonçalves são 6. No momento em que não houve 6 assinaturas, houveram 7, 2 retiraram, nós temos um saldo de 5. Não há 6.
No momento que nós temos 5 assinaturas, eu não tenho questão legal, eu não tenho como dar prosseguimento a este requerimento, sob pena, aí sim, de eu responder juridicamente. Então, no momento em que não há estas 6 assinaturas, não tem este requisito cumprido de 1/3, eu não tenho como abrir. Não é nenhuma questão do mérito. É importante da comunidade que nos assiste que nós não estamos tratando no mérito. Eu não estou aqui tratando se houve falta, houve erro, houve transgressão do médico, se a direção da UPA está falhando. Isso é uma outra questão. Eu, como presidente deste poder, eu não posso ser conduzido por gritaria. Eu não posso conduzir esta casa por supostos áudios, por verídicos áudios, por imagens, por fotos, por fofocas, por disse-me-disse. Eu não posso. Eu tenho que conduzir esta casa pela lei dela, que é o regimento interno, que está amparado pela Constituição Federal. Então, no seu artigo 67, diz que tinha que ter 6 assinaturas. Não foi saciada esta necessidade, logo ela não foi aberta. Os vereadores Moacir Camerini e Agostinho Petroli alegaram na Justiça, no mandato da segurança contra o senhor, que a presença do secretário na Câmara e também o arquivamento da CPI não poderiam ter ocorrido, em razão do que diz o regimento interno. O que o senhor tem a falar sobre tais argumentos? De uma forma muito tranquila, Karine, no momento em que estes 2 vereadores entraram inicialmente, é bom que se diga, no Ministério Público e posteriormente então foi ao Judiciário, entendendo que eu tinha tomado uma atitude autoritária e até mesmo ilegal. E nós tivemos, em menos de 5 dias após o ingresso desses vereadores no Ministério Público e na Justiça, nós tivemos o indeferimento por parte do Poder Judiciário do pedido desses vereadores. Recebi com muita naturalidade, porque mais uma vez eu volto a frisar e a salientar que nós conduzimos esta casa pelas leis, pelo regimento interno, pela lei orgânica, Constituição Federal. Nós não somos embasados por cores partidárias, fazendo a vontade deste ou daquele. Eu não posso transformar esta casa num palanque para este ou para aquele. Eu tenho que conduzir este poder, que há diversas matizes e cores, de uma forma harmônica, pacífica, porque a comunidade quer resultado. A comunidade, ela não quer a briga pela briga. Ela quer realmente que os trabalhos, os projetos, as soluções andem, desenvolvam nesse município. Veja só, Karine, no momento em que o poder judiciário, um poder autônomo, isento, sem cores partidárias, neutro, nos dá um despacho para mim que todas as atitudes desta presidência foram legais e pautadas pelo regimento interno, eu não somente fico feliz, mas me dá a segurança de aqui afirmar para você e para a nossa comunidade que realmente nós estamos levando esta casa com seriedade. Então, ninguém melhor para dizer do que o Poder Judiciário, que já havia recebido do Ministério Público que nós tínhamos feito as coisas corretas. Então, esses 2 vereadores, vereador Moacir Camerini, Agostinho Petroli, quando ingressaram no Ministério Público e no Judiciário, dizendo que eu fui autoritário, que eu trouxe de uma forma obscura, sorrateiro o secretário, que não devia ter barrado, obstruído a CPI, de uma forma muito natural, eu digo, em primeiro lugar, não tem como matar alguém que nem vivo está. E a CPI, ela sequer existiu. Nós estamos aqui e discutimos o requerimento. Então, o requerimento, conforme eu já disse, não teve o número de assinaturas, eu não tenho como abrir, pelo regimento. E aí esses vereadores ingressaram na Justiça, achando que eu tinha errado. E ninguém melhor do que um poder independente, que não está atrelado ao poder legislativo, nem a mim, nem a ninguém, mas é escravo da lei, e ele diz que eu estou tendo a atitude correta,
Isso, com toda certeza, me deixa de uma forma muito satisfeito, feliz, que nós estamos fazendo as coisas corretas. Eu não vou fazer as coisas atropeladas, eu não nasci de susto, Karine, então nós vamos conduzir isso daqui pela lei, e a justiça pegou, avalizou, disse, olha, você fez as coisas corretas, inclusive no despacho, inúmeras vezes ela escreve, olha, as atitudes do presidente são baseadas no artigo tal, tal. Então, por isso só a comunidade aqui faz o seu juízo, não das minhas palavras, não das palavras do que os outros vereadores estavam falando, mas do que a justiça disse. E a justiça disse que as atitudes que eu tomei foram totalmente corretas. É a forma que eu tenho conduzido e vou conduzir essa casa, Karine.